Vamos agora para o segundo tópico da nossa lição, a malignidade do pecado. Então, nesta lição, nós já estamos aprendendo sobre o antigo concerto. No primeiro tópico da lição, nós vimos que Deus, ele resgatou o seu povo lá da escravidão do Egito para depois estabelecer com eles o pacto, estabelecer ali o seu concerto. Porque lá no Egito, o povo havia perdido a ideia da excessiva malignidade do pecado. Então, retomando um pouquinho aqui, né, a nota da primeira pergunta da lição faz menção disso, e que eles haviam perdido de vista isto por conta da situação em que eles estavam vivendo. Mas agora, nesse segundo tópico, nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão da malignidade do pecado. Irmão Davi, como os israelitas reagiram às promessas de bênçãos, mesmo após terem compreendido a lei proferida por Deus? Qual foi a reação deles? Olha, eu creio que eles foram muito honestos, sabe? Uhum. Honestos e sinceros, dizer que tudo que o Senhor falou, faremos. Uhum. Eles foram prontos a prometer obediência, né? Aqui existia o problema, que eles tinham dois problemas sérios aqui, né? Eles não conheciam a própria condição pecaminosa, né? Uhum. E não conheciam o alcance da lei de Deus. Embora a pergunta aqui diz que eles compreenderam a lei, compreenderam assim superficialmente. Uhum. Porque quando nós compreendemos a lei na sua profundidade, nós vemos a nossa pecaminosidade. Então, quando eles prometeram assim, embora fossem sinceros e dispostos e tudo, mas eles não sabiam o que estavam falando. Eles não se conheciam, a incapacidade humana, e não conheciam também o alcance profundo da lei de Deus. Uhum. Então, eles prometeram, tudo que o Senhor falou, faremos. E repetiram depois, né? Exato. E mesmo depois deles terem fracassado, eles ainda em outros momentos que se estabeleceu o pacto, não, tudo que o Senhor disse, nós faremos, vamos obedecer. Eu até comparo com a nossa condição, né? Uhum. Às vezes não temos uma visão profunda da nossa própria pecaminosidade. E no dia do batismo, né? Uhum. Quando o pastor fala, vem cá, você está disposto a guardar o sábado, está disposto isso? Nós prometemos com toda boa intenção, né? Estou disposto. E dali a pouco já caímos, né? Nós não somos diferentes dos israelitas, não. Às vezes nós somos tentados a olhar para a história do passado e imaginar que era um povo embrutecido, era um povo que só sabia murmurar, era um povo que não tinha firmeza ou compromisso com as palavras que proferiam, né? E ficamos julgando eles, ao passo que eles são exatamente como nós somos hoje. É a mesma coisa. Eles eram exatamente como nós somos hoje. A diferença é que temos mais luz hoje, né? Ou seja, o nosso problema, o nosso pecado é maior do que o deles, Mais do né? dele. Muito bem, então, apesar deles terem tido essa ideia, que eles acharam que era uma ideia já bastante profunda, eles se comprometeram, mas não conhecendo, de fato, como eles eram, né? Agora, na pergunta B, quais eram os termos desse concerto? Os termos eram obediência e vida. Uhum. Esses mandamentos sendo obedecidos, por eles vocês vão viver. Uhum. Quer dizer, que era um pensamento lógico, né? A obediência à lei de Deus, de fato, produz vida. Então, o problema não estava aqui na lei, nem em Deus. O problema estava no embrutecimento mental deles, né? Uhum. Não podiam discernir nem a santidade de Deus, nem o... Eu me lembro que uma vez, quando nós começamos a apresentar o assunto da justificação pela fé, nós tínhamos um conceito assim, olha, obedecer à lei é fácil, né? Uhum. Olha só, eu não mato, eu não uso arma, Mas então, qual o problema, né? Quando a gente conhece a espiritualidade da lei, tem outra visão, né? E o caso dos israelitas foi esse. Agora, não está aqui citado o texto, mas está mencionado. Aqui diz assim, na nota primeira, né? Da letra A, entendendo que eram capazes de estabelecer a própria justiça, declararam: tudo que o Senhor tem falado, faremos. Então, Romanos 10 diz assim: não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a própria justiça, não obedeceram à justiça de Deus. Uhum. Então, o meu problema é deles e de nosso.
Quer dizer, quando nós, mesmo na nossa sinceridade, prometemos que vamos obedecer, mesmo sem Cristo, nós estamos dizendo que somos capazes. Quer dizer, que nós temos uma justiça suficiente para satisfazer a lei de Deus. É o mesmo erro fatal que eles cometeram. Uhum. É a confiança na nossa capacidade humana, independente de Cristo. Podemos entender então que quanto menos a pessoa conhece de Deus, da sua justiça, mais a pessoa vai confiar em si mesma. Exatamente, é uma consequência natural. Mas a partir do momento em que nós conhecemos mais de Cristo, conhecemos mais de Deus, da sua palavra, dos seus ensinamentos, da profundidade da lei, né, da expressa vontade de Deus, então, quando nós nos aproximamos mais, nós vamos conhecer mais Certo. da nossa incapacidade. Foi a experiência de Paulo, né? Foi. À medida que sua experiência com Cristo foi se aprofundando, daí ele foi tendo uma concepção maior da sua incapacidade, do seu pecado, e declarou que ele era o pior dos pecadores. Pois é, isso aí me impressionou muito, porque Timóteo já foi escrito quase no fim da vida de Paulo. Uhum. E ele falou assim, olha, Jesus Cristo veio salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Uhum. Eu pensei assim, mas vem cá, Paulo, um grande homem de Deus, já quase no fim da vida, dizendo que ele era o principal pecador, eu fiquei assim impressionado. Na realidade é isso, né? Eu me lembro que eu estava uma vez apresentando um estudo sobre a lei de Deus, e eu procurei apresentar na máxima profundidade possível a lei, né? Aí o irmão falou assim, irmão, do jeito que o irmão está apresentando a lei, ninguém guarda. Nós não podemos guardar. O irmão está apresentando uma lei impossível de guardar. Uhum. Então, na realidade, enquanto nós não estivermos em Cristo, é impossível guardar a lei. E eles não entenderam isso, os israelitas, né? Uhum. E às vezes nós também não entendemos. O problema do passado é o problema do presente também. Se repete. Muito bem. Vamos à pergunta C. Semelhante à nossa condição natural, o que eles foram incapazes de compreender? Que o coração é enganoso, mais que todas as coisas, e mau. E até a irmã White usa uma expressão um pouco, que a gente acha um pouco pesada, né? Corrupta, né? Uhum. Nossa natureza é corrupta. Esse é o problema. Essa é a realidade nua e crua, né? Então aqui fala de coração enganoso, fala em Isaías capítulo 1 que estamos doentes desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Uhum. E Isaías 64 fala que a nossa justiça... Interessante, eu acho esse detalhe importante. Não fala que nossos pecados são como trapo de imundícia. Fala que nossa justiça é como trapo de imundícia. Quer dizer, o melhor que o pecador pode fazer por si mesmo é comparado com um trapo de imundícia. Uhum. Essa é a condição que eles não perceberam e nós, às vezes, não percebemos também. A nota já apresenta um pouco sobre a solução desse problema. Porque aqui pontua especialmente o problema, né? Mas eu acho que o que todos nós queremos saber, a grande maioria das pessoas já entendem que, de fato, essa é a nossa tendência. Basta observar para o nosso comportamento diário, vamos perceber que, de fato, a gente cai. Por mais que nós queremos, a nossa intenção é a de obedecer a Deus e estar em paz com Deus dessa forma, mas o que de fato acontece no nosso dia a dia é isso daqui. É isso aí. É a queda. E outra coisa é o seguinte, quando o pecador está separado de Cristo, ele não cai, já está caído. Uhum. Ele não se perde. Já está perdido. Está perdido. Uhum. Então isso aqui é um ponto que deve ser bem compreendido, né? Que a pessoa faz aqueles planos, boa intenção, faz votos, né? Uhum. Olha, sábado que vem eu vou ser melhor, eu vou me portar melhor essa semana. Com a melhor boa intenção, né? Mas enquanto estivermos separados de Cristo, nós estamos impossibilitados, estamos caídos, estamos perdidos. Uhum. Então o detalhe aí é o estar em Cristo. Estar em Cristo, aqui é a chave, né? Tem até uma frase ali no final da nota que diz assim: unicamente pela fé em Cristo é que poderiam conseguir o perdão do pecado e receber força para obedecer à lei de Deus. Isso mesmo, a chave. Não deviam mais confiar em seus próprios esforços para alcançar a salvação. Antes, deviam confiar totalmente nos méritos do Salvador prometido se quisessem ser aceitos por Deus. É o mesmo para nós. Então aqui fala de perdão e Obediência. poder para obediência. Né? Então quando Jesus falou justificação e santificação. Santificação. Quando ele falou para Maria Madalena, né? Nem eu te condeno. Aqui está o perdão. Uhum. Vai e não peques mais.
está o poder. Uhum. A palavra de Deus é poder para a obediência, né? Muito bem. Então, neste segundo tópico, nós vimos sobre a malignidade do pecado, que no nosso contexto em que vivemos, muitas vezes, e já trazendo para o presente, né, o que estudamos aqui, muitas vezes nós perdemos o conhecimento ou o discernimento da malignidade do pecado, daquilo que está enraizado em nosso coração. E aí pensamos que somos bons, que nós podemos vencer, que nós podemos fazer, e quando lemos a palavra de Deus ali, Deus apresentando a sua vontade para a humanidade, apresentando a sua lei, nós olhamos, isso é tranquilo, isso é fácil, sem antes olharmos para dentro de nós e percebermos essas condições mencionadas no estudo desse tópico, de que, estando afastado de Deus, mesmo aquilo que aparentemente é fácil, é impossível de ser praticado, de ser obedecido. E à medida que nós estudamos mais da palavra de Deus, à medida que nós conhecemos mais a Deus, mais o Evangelho, mais Jesus, mais a sua lei, nós vamos percebendo quão pecadores nós somos. Nós vamos percebendo o que diz o título do tópico, né? A enormidade da malignidade do pecado que está dentro do nosso coração, criando uma barreira, um distanciamento entre nós, pecadores, e a nossa condição de perdidos, e a salvação. Uma barreira que somente pode ser transposta quando nós nos achegamos pela fé em Cristo Jesus. E então ele nos concede o perdão e ele também nos concede graça e força para uma nova existência, uma nova vida de paz com ele, uma vida de obediência à sua lei. E que o Senhor nos ajude para que nós possamos compreender e estabelecer esse concerto com Cristo, para então, pela fé nele, termos essa experiência diária no nosso viver. Amém?